irmã, onde você estiver, tome um lugar para juntos meditarmos sobre estes textos que acabamos de ouvir. Permitam que eu tire a máscara e possamos assim refletir melhor. Como eu já fiz referência, hoje a temática é Jesus acalma as tempestades. Isso sugere uma metáfora, ou seja, uma analogia, ou também podemos dizer uma parábola. Olhemos os textos bíblicos deste domingo. Eles nos fazem refletir sobre o sofrimento humano e sobre a certeza de que, nas adversidades e tempestades da vida, o Senhor sempre caminha conosco. Deus cuida da criação com amor e inspira e aponta sempre caminhos de superação. Olhemos o texto bem curtinho, Jó, capítulo 31, 8, versículo 1, depois pula para o versículo 8 até 11. Lembremos-nos, este livro pertence à literatura sapiencial do Antigo Testamento e traz aqui uma reflexão fundamental para a existência humana. E a pergunta central é: por que o justo sofre? Eu fico pensando, quantas vezes você já falou isso? Que eu fiz de mal para merecer essa realidade, esse sofrimento? Que pecados, afinal, cometi para ter este castigo? Eu gosto de lembrar que Deus não trabalha com merecimento. Se você ainda tem essa ideia na mente, tire da cabeça. Meritocracia é só os humanos que inventam. Deus é gratuidade em pessoa e mostrou isso desde o Antigo Testamento, perpassando toda a história e de modo definitivo com a vinda do seu Filho ao mundo. Mas então, é bom lembrar também que no mundo antigo havia esta concepção de que o sofrimento era a consequência dos pecados que as pessoas tinham cometido e que as tribulações eram um castigo de Deus por essa razão. Então, é bom olhar a questão colocada no livro de Jó, é porque o justo que segue os caminhos de Deus pode sofrer tanto. Olhemos, Jó era um homem justo, íntegro, temente a Deus e também de boa relação com as pessoas. Repentinamente vem toda sorte de desgraças para ele. Então ele dirige a Deus grande lamento e o interroga por que sofre tanto. Por que essas desgraças? Porque primeiro perde toda a sua riqueza que conseguiu adquirir com seus trabalhos, depois sua família e por último a sua saúde. É aí que ele se dirige, e pior do que isso, seus 3 amigos, que não eram tão amigos assim, dizem: Jó, você está nessa desgraça porque pecou, é o castigo de Deus para você. Jó duvida disso. E de fato ele começa a dialogar com o próprio Deus a respeito destas situações. De que modo? Com lamentos, queixas, até numa situação de revolta, mas também carregado com muita confiança e esperança de que Deus o escutará em seu limite. E de fato, Deus o escuta. É na pior dor que Jó faz a experiência e que Deus lhe diz:
e mostra que ele é limitado e finito em suas ações. E por que esse texto? É exatamente para nós também percebermos que somos finitos, limitados, porque nós queremos resolver todas as questões com nosso poder, com nossas forças. É só observar como as pessoas agem com soberba, impressionante como penso que tem poder. Não temos, estejamos com saúde ou com fragilidade dela, estamos sempre na mão de Deus. E Jó fez essa experiência, por isso alguns ainda dizem paciente. Ele não foi paciente, não. Ele reclamou de sua dor, como eu e você reclamamos de nossas dores, de nossas provações, mas a própria dor, a provação nos transforma, porque nos põe no nosso lugar de criaturas e que não somos deuses, nós somos criaturas com limites, e a própria história nos mostra isso, e mostrou a Jó que o final, Deus é que cuida com amor de todos nós. E para nós humanos é tão difícil, e jamais, quem sabe, vamos compreender aqui no mundo, a transcendência misteriosa do cuidado que Deus tem conosco, porque somos sua obra, somos os seus filhos amados, e Ele que nos cuida por último. Então, é importante que nós tenhamos isto presente no dia a dia, especialmente neste tempo que somos tão provados por esta pandemia e que despedaça tantas famílias. É só confiar em Deus, como o próprio Jó fez a experiência na pior dor, de quem nunca o abandonou, foi Deus que parecia estar sentado do seu lado e cuidando dele. É assim que Ele faz conosco. Olhemos agora o Evangelho de Marcos, que certamente é complemento desta realidade. Nós proclamamos Marcos 4:35 a 41. E este relato Marcos faz porque suas comunidades que ele estava evangelizando tinham muito medo ainda. E ele recorda como eles próprios sentiram o medo. Lembrando que Jesus estava fazendo a educação, a formação dos apóstolos. Tinha terminado num lugar e disse: vamos de barca para o outro lado da margem do rio, do mar de Tiberíades, evangelizar outras pessoas. E lá vão eles. Jesus senta no fundo do barquinho e dorme, cansado, porque o humano cansa. E Jesus mostrou que ele precisava dormir, descansar. E neste momento começam as ondas. Lembrando aqui, o mar é o mundo para o qual todos aqueles que dizem que são discípulos de Jesus são enviados. E os discípulos de Jesus, pelo fato de serem profetas, de denunciar a injustiça, de denunciar aquilo que é mal no mundo, feito hoje. Por isso que você vê que muitos que não seguem Jesus Cristo perseguem por escritos e falas aqueles que seguem o caminho de Jesus e dão testemunho. São criticados, encontram oposição, são ferrenhamente, muitas vezes chamados de nomes e coisas similares, porque se sentem atingidos pelas verdades, frutos da palavra de Deus que os denunciam em suas práticas. É isso que são as ondas que vêm. E no primeiro momento os discípulos todos, como nós que somos batizados em Cristo, somos chamados a ser. Temos medo. E quando temos medo é porque somos fracos na fé. Por isto, Jesus, quando é acordado, ele levanta-se com calma. Nem se dirige logo aos discípulos, mas ele mostra que
que Ele tem o poder sobre o vento, sobre o mar, sobre as ondas, e que Ele jamais abandona o barco daqueles que vão anunciar o reino de Deus e testemunhá-lo. Ele sempre embarca junto, sempre está presente, sempre está nos acompanhando e sempre mostra o seu rosto amoroso, porque Ele é o Filho que vem ao mundo para anunciar o reino diferente que os humanos transgrediram e fizeram relações que não são próprias das criaturas humanas, não são imagem de Deus, perverteram, criaram falsidades, mentiras e sobrepõem um sobre o outro. E Deus quer que sejamos todos irmãos, um ajudando o outro, um perdoando ao outro e compreendendo que juntos caminhamos com Jesus para uma vida plena. E quem se recusa a viver assim, a caminhar com Jesus, está escolhendo o seu destino, que não é com Deus, mas é com o mal. Por isso também o maior problema diante da morte, o medo que muitos têm da morte. A morte não é nada mais do que passagem da vida humana, terrena, cheia de dificuldades, de provações, de percalços, como o próprio Jesus enfrentou na cruz. E quem lhe impôs isso? Aqueles que não querem o reino de Deus. Isso foi lá no Antigo Testamento, foi no tempo de Jesus e segue hoje. Por isso, o testemunho daqueles que creem em Cristo é fundamental. E ele diz: não tenham medo, eu estou com vocês até o fim dos tempos. Esta é a grande missão. Portanto, irmão e irmã, como Jó descobriu, nós também somos por Jesus convidados a descobrir que quando testemunhamos o reino de Deus que Cristo anunciou, nunca estamos sós, sempre acompanhados por sua graça, por seu amor, por sua palavra, por sua Eucaristia que nos fortalece e nos encaminha para promovermos a fraternidade entre os humanos, que possamos assim continuar a viver com fé. Amém. Creio em Deus Pai,